Pessoal do segundo EJA, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor José Marcos novamente, com mais uma aula de biologia. Na verdade, essa aqui é uma aula dupla, né? Porque vocês sabem que a gente, a partir de agora, vai levar tanto o PET 2 quanto o PET 5 para aqueles que não fizeram este ainda, ok? Então, eu vou começar as minhas explicações a partir aqui do PET 2, semana 1, e depois, em seguida, a gente vai falar aqui, a gente vai tratar da semana 1 já do PET 5, tudo bem? O assunto do PET 2 é o início do que a gente chama de citologia. O que vem a ser citologia? Citologia nada mais é do que o estudo das células. Cada um de nós é um organismo, certo? Cada um de nós é um organismo independente, separado. O nosso organismo, ele é composto de órgãos, correto? Todo mundo já ouviu falar que estômago é um órgão, que o cérebro é um órgão, que os pulmões são órgãos, os rins, enfim. Então, nós, como um organismo completo, cada um de nós é formado por órgãos. Cada um desses órgãos tem o que a gente chama de tecidos. Ou seja, o coração, por exemplo, é um órgão formado ali por diferentes tecidos, diferentes agregados celulares que vão desempenhar uma função específica. Então, cada um dos nossos órgãos é formado ali por um grupo de tecidos. E esses tecidos, por sua vez, são formados por células. Cada tecido é um amontoado de células com forma e função comuns. A célula é a unidade básica para a constituição do corpo de qualquer ser vivo. Você vai ter, então, organismos que são unicelulares, isso a gente já viu nas aulas anteriores, né? Organismos que são unicelulares e aqueles que são multicelulares, aqueles que são compostos por várias células. Em contraponto, a gente tem os unicelulares que são compostos aí por uma única célula. Isso já foi comentado, ok? Então, a citologia é o estudo da célula, dessa unidade básica que forma o corpo de cada um de nós, de cada ser vivo na Terra. A partir desses estudos de citologia, a gente tem então alguns preceitos, alguns conceitos que foram aí elaborados ao longo do tempo, porque o estudo das células ele começa junto com a invenção do microscópio. Sem o microscópio é impossível o estudo do funcionamento de uma célula, da forma como ela existe. Okay? Então, isso se deu ali a partir do século XVI, XVII, com os primeiros microscópios inventados. A partir disso, então, a gente tem os seguintes conceitos. Todos os seres vivos são constituídos por células. Se a gente está falando de uma onça, ou se a gente está falando de uma bactéria, elas têm em comum, né? Esses organismos têm em comum a formação a partir de células. Células vão formar o corpo da onça e a bactéria, como é um ser unicelular, composto de uma única célula, mas ainda assim é uma célula que está ali, assim como as milhões de células que vão compor o corpo de uma onça, por exemplo.
As atividades que mantêm o organismo vivo acontecem no interior das células. Isso aqui é um bom gancho para o que a gente vai ver daqui a pouquinho no PET 5, porque no PET 5 a gente vai falar de metabolismo, tá? Novas células são formadas a partir de células pré-existentes por divisão, ou seja, uma célula só existe porque outra célula deu origem a ela anteriormente. Mitose é a divisão de células que compõem o corpo. A gente diz que são as chamadas células somáticas, células que vão compor o corpo de um organismo. Meiose é um tipo especial de divisão referente às células que a gente chama de germinativas, ou seja, são as células que compõem, que vão dar origem aos espermatozoides e aos óvulos, ou seja, são os gametas. Elas têm que ter um tipo especial de divisão por conta do material genético, ok? Mas de qualquer forma, qualquer que seja a célula que a gente estiver focando a nossa atenção, ela vai ter vindo de uma célula que é pré-existente, ou seja, que existia antes dela. Além disso, a gente diz que a célula é a menor unidade da vida. Como eu falei para vocês aqui, um organismo, que é um ser complexo, é formado de muitos órgãos. Cada órgão desse organismo é formado aí por vários tecidos. Cada tecido é composto por um aglomerado, por uma quantidade grande de células. Cada célula vai ser, então, uma unidade da vida. A menor unidade da vida é a célula. Por que a gente diz isso? Porque existem organismos que são unicelulares, como os protozoários e as bactérias. Não existem organismos formados por meia célula. Isso não existe. Pelo menos uma célula compõe o corpo de qualquer organismo. Dentro da citologia, então, a gente estuda as características dessas células, as principais organelas. Porque dentro da célula, mesmo dentro da célula sendo a menor unidade formadora de vida, dentro dessa estrutura você vai ter regiões específicas, regiões com funções específicas. Então a gente vai ver, a partir de agora, as principais organelas, ou as principais áreas com funções específicas que existem em uma célula. A primeira delas seria o que a gente chama de membrana plasmática. O que vem a ser a membrana plasmática? Aqui a gente tem uma célula, um desenho esquemático de uma célula. A membrana plasmática ou a membrana celular é a estrutura que envolve a célula, que separa esse organismo ou essa estrutura, né, do meio extracelular. Porque se você não tem uma separação da célula com o meio que a envolve, você não tem um organismo de fato. Você vai ter ali o líquido dentro dela extravasado e pronto. Então você tem que ter uma membrana que separa essa célula do que está de fora. Entende? Então essa é a função básica de uma membrana plasmática. Ela protege e envolve essa célula. Citoplasma. O citoplasma é a parte líquida interna dessa célula. Então, todo o conteúdo aqui dentro a gente chama de citoplasma. Mitocôndria. Vocês percebem aqui no esquema que existem várias organelas, né? A gente não vai falar de todas, vai falar das principais. Mitocôndria é uma dessas principais. Por quê? Porque é a partir da mitocôndria que são produzidas moléculas
energéticas. E o que quer dizer isso, professor? É o seguinte, a gente vai ver daqui a pouco no PET 5 que toda e qualquer célula, todo e qualquer organismo precisa de metabolismo para poder sobreviver. Metabolismo é você quebrar moléculas ao longo do tempo e você também formar moléculas para constituir um corpo, para constituir a célula. Então, nesse sentido, você tem essa região aqui, essa organela chamada mitocôndria, que forma moléculas que fornecem energia para esse metabolismo. Sem energia, o metabolismo você não consegue ter metabolismo. Então, essas moléculas energéticas, elas vão fornecer a energia necessária para o metabolismo. E onde você vai ver metabolismo? Qualquer atividade que o organismo faça. A digestão, por exemplo. Você ingere um alimento grande e ao longo do seu tubo digestório, esse alimento vai sendo quebrado, despedaçado, degradado em moléculas cada vez menores, que vão ser utilizadas então para a formação do seu próprio corpo. Isso é uma parte do metabolismo. Ok? A gente vai ver isso um pouco mais a fundo daqui a pouco. Mas, para vocês entenderem, mitocôndria é aquela estrutura, é aquela organela que forma moléculas que vão fornecer energia para esses processos metabólicos. Uma outra estrutura que a gente pode destacar é o retículo endoplasmático. Por quê? Porque através desse retículo endoplasmático, você vai ter a formação de uma série de moléculas importantes para o organismo, como proteínas, por exemplo. O nosso corpo é formado, a maior parte das moléculas que formam o nosso corpo são proteínas. Por conta disso, você precisa de uma estrutura dedicada dentro de cada célula para a formação dessas proteínas. Isso se dá aqui no retículo endoplasmático. E por fim, a gente pode destacar também o núcleo celular. Por que o núcleo celular? Porque é nele, pessoal, que a gente tem material genético, ou seja, é dentro do núcleo que se encontra o DNA. O DNA é uma das moléculas mais importantes que nós temos, pois é a partir dele que vão ser repassadas as características hereditárias, as características de pai para filho. Então, você tem o material genético, o DNA, dentro desse núcleo. Esse núcleo tem uma outra membrana que envolve ele para poder proteger esse DNA. Ok? Então, com isso a gente encerra aqui os comentários sobre o PET 2. Passando ao PET 5 agora, falei para vocês que o nosso assunto seria metabolismo. É basicamente o que eu falei aqui sobre mitocôndrias, só que de uma forma mais expandida. O que vem a ser metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro de um organismo. Para se manter vivo, esse organismo precisa estar em constante metabolismo, como eu falei, quebrando moléculas, formando outras moléculas de acordo com a sua necessidade. Essas reações de quebra e de formação a gente chama de anabolismo e
catabolismo. Então você tem metabolismo, que é dividido nessas duas, anabolismo e catabolismo, certo? No caso do anabolismo, você vai então formar moléculas complexas. O que vem a ser isso? Imagina que você acabou de comer aquele churrasco que todo mundo adora no final de semana. Você está comendo músculo. Músculo é formado de muitas proteínas. Então, a partir do seu estômago, a partir do seu intestino, vai ocorrer então a quebra dessas moléculas de proteínas. Você vai ter então fragmentos dessas moléculas que serão chamadas aí de moléculas simples. Então você vai ter, depois da digestão daquela peça de picanha maravilhosa, você vai ter então a formação aí de moléculas simples. Essas moléculas simples podem ser utilizadas para a formação do seu próprio músculo, da sua própria musculatura. Então, a partir dessas moléculas simples que você adquiriu se alimentando de carne, você vai formar moléculas aí mais complexas, que vão ser as moléculas que formam o seu próprio corpo. Isso é uma forma de anabolismo. Já o caso do catabolismo é o processo inverso. É o processo em que, a partir de uma molécula complexa, você forma aí moléculas mais simples. Então percebam que nesse exemplo que eu dei do churrasco, você tem os dois fenômenos acontecendo. Primeiro, você vai ter o catabolismo. A partir do momento que você engole um pedaço de carne e você vai passar pela digestão, você está fazendo com que haja o catabolismo, em que vai ser formado moléculas mais simples. As moléculas do músculo bovino ou de qualquer músculo que você tenha ingerido são complexas e o seu sistema digestório vai tratar de fazer com que elas sejam aí simplificadas, fragmentadas. Uma vez que você termina a digestão, o seu corpo vai pegar essas moléculas agora simples e vai transformar elas em moléculas complexas para fazer parte do seu próprio corpo. Então isso vai ser uma via anabólica, é um evento de anabolismo que vai estar acontecendo aí. Ok? E como eu falei, para as mitocôndrias no outro setor, tudo isso precisa de energia. Qualquer um desses eventos que venha acontecer, seja de catabolismo ou de anabolismo, você precisa de energia para que eles aconteçam. Qual a molécula formada na mitocôndria que vai então fornecer energia para esses processos? É uma molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato. Ela capta, armazena energia e quando essa energia é necessária, essa molécula de ATP libera essa energia para alguma reação metabólica onde ela venha a ser necessária. Então, a molécula de ATP é formada para armazenar energia e quando essa energia ela é necessária em algum evento, qualquer que seja, essa energia é liberada, essa molécula de ATP é quebrada para a liberação de energia. Então aqui a gente vê nas figuras, né, uma reação anabólica, moléculas simples sendo transformadas em moléculas complexas. E na catabólica, como a gente já tinha falado, o processo inverso.
moléculas complexas, dando origem aí a moléculas mais simples. Ok? Respiração entra nessa história. Toda vez que você respira, você está, na verdade, fazendo aí o oxigênio que você respira, né, vai fazer parte de uma série de eventos que vão, então, formar esse ATP que eu falei para vocês. Então, respiração forma ATP. E a fotossíntese? Por que a fotossíntese ela é importante nesse contexto que a gente está falando? A fotossíntese é um evento exclusivo, na maior parte dos casos de plantas, em que a planta vai armazenar energia para formar ATP depois. Só que ela armazena energia não na forma de ATP, a princípio, mas ela armazena energia na forma de glicose. Isso é muito complexo. Pensa na mandioca que todo mundo come aí junto com a carne de churrasco. A mandioca é uma raiz. Essa raiz está cheia de material que essa mandioca armazenou na forma de glicose, ou melhor dizendo, na forma de amido, que é o polissacarídeo, formador de glicose, formado por glicose, melhor dizendo. Então, a mandioca, ela armazena a glicose ali nas raízes para que, conforme vem a necessidade dela, ela vá quebrando essa molécula e formando ATP. Então, a mandioca que a gente consome aí, ela tem uma reserva muito grande de energia, não na forma de ATP, mas na forma de glicose. Ok? A gente consome essa glicose para depois fabricar o ATP que a gente precisa. A fotossíntese, ela não precisa de nutrientes externos, ela precisa simplesmente de luz solar, de água e de dióxido de carbono para acontecer. Isso a gente vai ver melhor aí nas próximas aulas, tá? Mas são essas as duas formas que existem de se armazenar e utilizar energia. Resumindo, plantas fazem fotossíntese para armazenar glicose. Quando elas precisam dessa energia armazenada, elas quebram a molécula de glicose para a formação de ATP. No nosso caso, como a gente não consegue lidar com luz solar para fabricar alimento, o que a gente faz? A gente se alimenta, a gente acha no meio organismos para a gente se alimentar deles. Então a gente pula essa etapa de formação de glicose. A partir daí, você vai então, através da alimentação, ingerir glicose e com essa glicose que você ingeriu, você forma então o ATP. Ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem me procurar no horário de plantão. Vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, ok? Um abraço e até a semana que vem.